Fala galera, tranquilos? Como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos continuar o conteúdo de basquete, né? Só relembrando, então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o histórico do basquete, né? Que foi criado pelo professor de Educação Física James Naismith na Escola Cristã de Moços, nos Estados Unidos. Né, que ele quis criar um esporte que os atletas poderiam, os seus alunos, na verdade, pudessem jogar durante o período de frio. Então ele fez um esporte de quadra, porém o esporte acabou se tornando tão popular que os alunos ficaram praticando mesmo após esse período de frio, né, e se tornou hoje um dos esportes mais praticados no mundo. E hoje, então, a gente falando das regras, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as principais regras do basquete. Então a gente vai começar falando sobre a quadra de basquete. A quadra de basquete ela tem uma dimensão de 28 metros de comprimento por 15 de largura. E ela tem uma diferença dos demais esportes, como o futebol e o vôlei, que as dimensões da quadra, as linhas de dimensões no futebol e no vôlei é considerado como dentro, né? E no basquete não, ou seja, se a bola quicar na linha ou você pisar na linha e estiver em posse da bola, é considerado fora e posse de bola para a equipe adversária. A gente também tem a dimensão da cesta, né? A cesta tem uma altura de 3,5 metros do chão até a cesta, né? O jogo ele é dividido em 4 tempos, né? Que a gente chama de quartos. Que seriam esses tempos? Seriam 4 quartos, né, de duração de 10 minutos cada um, e entre o primeiro e o segundo quarto tem um intervalo de 2 minutos, entre o terceiro e o quarto, e o segundo e o terceiro tem um intervalo de 15 minutos, né, e entre o terceiro e o quarto, mais um intervalinho de 2 minutos. Se essa partida, né, ela tiver, persistiu o empate, após isso acontece a prorrogação de mais 5 minutos até que haja o desempate da partida, correto? E como que funciona a pontuação, né? A pontuação, elas são cestas que equivalem 3, 2 ou 1 ponto. E como que a gente caracteriza ou identifica isso? As cestas de 3 pontos, elas são realizadas quando são feitas fora da área do 3 pontos. Que depois eu vou mostrar a quadra para vocês poderem ver. Então, fora da limitação dos 3 pontos. Então, se for antes dessa linha, quando você faz o arremesso, ela se caracteriza por 3 pontos. E a gente tem os de 2 pontos. O que são esses 2 pontos? Quando eles acontecem dentro da área, na parte interna, né, da área dos 3 pontos. Ou até mesmo quando você estiver pisando na linha. Lembrando que as linhas do basquete também contam, né? Então, se você pisou ali ou você está dentro dessa área, você fez o arremesso e a bola foi ao cesta, equivalem a 2 pontos. E a gente tem o 1 ponto. Quando que acontece 1 ponto? São nos lances livres ou a cobrança de penalidade, né? Que daí, quando é convertida esse arremesso, são cestas. Quando que acontece os lances livres? Quando acontece alguma falta dentro do garrafão. E daí a equipe que sofreu a falta, ela tem a oportunidade de fazer 2 arremessos de lances livres para a cesta. Bola caindo, conta a pontuação. Se não cair, segue o jogo normal, beleza? O controle de bola, como que funciona? O basquete é jogado com as mãos, né? Como muitos já sabem, né? E a bola pode ser controlada, ela pode ser passada, arremessada, quicada ao chão, rolar, tapear ou até mesmo driblar. O que é o ato de driblar? É você fazer a ginga com o corpo e quicar a bola ao chão, né? O drible consiste no controle da bola, como eu falei, quicando ela ao chão. Se um jogador se movimentar segurando a bola na mão e dar mais de 2 passos, é considerado andar. Ou, se ele quicar a bola com uma mão e segurar, obrigatoriamente ele tem que executar o passe ou arremessar a bola ao cesto, tá? Ou à cesta. Se ele quicar a bola no chão, segurar e voltar a quicar, é considerado 2 dribles, falta e posse de bola para a equipe adversária. Então, cada equipe também ela tem um tempo para poder jogar. Como que funciona? Quando a bola sai na linha de fundo da sua equipe, a equipe tem 24 segundos de posse de bola para poder arremessar a bola na cesta.
Não tem problema se ela não fizer a cesta, porque se a bola bater na tabela, essa contagem zera, e se ela conseguir pegar a bola, ela continua, ela recomeça essa contagem. Porém, entre esses 24 segundos tem mais uma regrinha. Qual que é ela? Eu tenho 24 segundos para chegar na tabela da equipe adversária e também eu tenho 8 segundos para passar a metade do campo. Certo? Por quê? Para tornar o jogo mais dinâmico, senão uma equipe fica muito lá só com a posse de bola e não tem jogabilidade. Então ela tem 8 segundos para passar no meio de campo. A partir do momento que essa bola passou do meio de campo, ela não pode voltar mais. Por exemplo, a minha equipe está atacando, passou pelo meio de campo e eu quero tocar a bola para trás de novo. Daí não posso, eu só posso jogar no ataque, ok? E como que funcionam as faltas no basquete? Então, no basquete existem diferentes tipos de faltas, né? Que a arbitragem pode marcar. Então a gente tem as faltas pessoais. O que seriam essas faltas pessoais? Quando há um contato ilegal entre os atletas, um empurrão e etc. Né? Faltas técnicas, que são relativas ao comportamento do jogador quando ele atrapalha o desenvolvimento da partida, né, sem haver o contato físico com o adversário. Então, por exemplo, ele xinga ou ele fala alguma coisa, então é considerado, é um exemplo, né, de falta técnica. E também a gente tem as faltas desportivas, que ocorrem quando ocorre um contato de forma alheia dos padrões. Ou, por exemplo, eu bater no meu adversário, né, é considerado uma falta antidesportiva. E a gente tem as faltas desqualificantes. O que seriam essas faltas desqualificantes? É quando há algum ato de violência praticado por um atleta ou caso de briga entre os dois atletas. Então, por exemplo, teve uma confusão, os dois acabaram brigando, automaticamente esse atleta é desqualificado da partida. Por isso que o nome já diz, faltas desqualificantes. E dentro disso também, cada jogador possui um limite de 5 faltas pessoais, certo? Após a 5ª falta pessoal que ele execute na partida, ele é excluído da partida. Né? Ele como se fosse expulso nas demais modalidades. Então cada equipe possui também um limite de 5 faltas coletivas, né? Ou faltas por equipe, por quarto ou por tempo, né? Então no primeiro quarto, segundo, terceiro, quarto, ela pode cometer no máximo 5 faltas. O que acontece se ela extrapolar esse limite? A partir do momento, a partir da 6ª falta, se ele cometer, as faltas se transformam em lances livres. Então, a equipe lá cometeu 5 faltas. A partir da 6ª, a equipe que sofreu essa falta tem o direito de fazer um lance livre. Ou 2, na verdade, 2 arremessos de lance livre, ok? E o que seriam os lances livres, né? Os lances livres são os arremessos na marcação ali delimitada, como eu falei, como se fosse um pênalti. Os atletas ficam fora do garrafão, né? E daí ele faz o lance livre. O primeiro lance livre não tem rebote, né? Como são 2, ele faz o arremesso. Se a bola cair, marcou 1 ponto. E no segundo, ele faz novamente o arremesso. Se a bola não cair, bater no aro, na tabela, enfim, e voltar para o jogo continua, porque daí tem os rebotes, que eu já vou explicar para vocês o que são. Antes disso, a gente tem as substituições. Então, no basquete, as substituições não tem limite para acontecer. Então, se o técnico optar lá em trocar todo mundo da partida ao mesmo tempo, pode, né? Mas ele sofre grande risco ali de tirar todos os atletas de quadra e não ter ninguém até entrar, porque tem que esperar o atleta que vai ser substituído sair para que o próximo possa entrar, né? Então, ali agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos do basquete, né? O que são esses fundamentos? Então a gente vai falar sobre o drible, passe, arremesso, bloqueio e toco. O que seria esse? E o rebote, né? O que seria? Primeiro, o drible. O drible é o ato de você controlar a bola. Então você ter a posse de bola, quicar ela ao chão para poder dar jogo, para você poder tocar a bola, poder arremessar. Lembrando que esse drible só pode ser realizado com uma mão, alternando uma mão ou outra, certo? Não pode ser quicada a bola ao chão com as 2 mãos. E a partir do momento que você segura essa bola, você tem que tocar ela para o seu companheiro ou arremessar a cesta. E a gente tem o passe, né? O ato do passe,
que é você passar a bola para o seu companheiro. E existem algumas formas de passe. Quais são eles? O passe de peito, como o nome já diz, a bola vai sair da altura do seu peito, né? E você vai fazer um movimento de lançamento para o seu colega. A gente tem o passe tocando no chão, que seria o passe picado ou o passe quicado, que a bola vai sair mais ou menos da altura do seu peito também, só que você vai arremessar ela em direção ao chão, onde ela vai quicar bem à frente do teu colega e ele vai segurar, por isso passe quicado. Esses são os passes mais utilizados. Também tem o passe com uma mão, por cima do ombro, que a gente pode executar também, né? Quando a gente faz o passe e o colega logo em seguida faz a cesta, a gente chama de assistência, né? Então a gente deu assistência para o colega fazer a cesta, ok? E o arremesso, a gente tem o próprio, como o próprio nome diz, é o arremesso, é o ato de você arremessar a bola à cesta. Então a gente tem algumas formas. Bandeja, que é você fazer a palma da tua mão como uma bandeja propriamente dita, e com a outra mão você vai fazer um movimento de impulsionar a bola. E a gente tem o arremesso do lance livre. Também a gente tem uma das formas de arremesso seria o ato de você levar a bola até a cesta também, certo? Junto com o arremesso, logo em seguida a gente tem o rebote. O que seria o rebote? O rebote é quando você faz o arremesso à cesta, porém ela não cai, né? Ela bate no aro, bate na tabela e volta para dentro do campo de jogo. E daí esse é um momento chamado de rebote. Para vocês entenderem um pouquinho aí, que nem no futebol, quando você chuta a bola, o goleiro defende e a bola volta para dentro da área, por exemplo, e o outro atleta pega, isso se chama rebote. Então no basquete também não é diferente. O jogo continua, então você tem essa opção de pegar esse rebote. Foi o que eu citei um pouquinho ali atrás, referente ao lance livre. Então tem a opção também do rebote quando é executado o segundo arremesso. E a gente tem o bloqueio, né? O que é o bloqueio? O bloqueio é o toco, o mais famoso toco conhecido no basquete, que é quando você vai executar um movimento de arremesso e o atleta da equipe adversária vem à sua frente, ou lateral, enfim, e ele bloqueia, ele bate na bola, lembrando que tem que ser na bola, não pode ser na mão, porque se ele bater na mão é considerado falta, e se estiver dentro do espaço ali do garrafão, é considerado um lance livre, ou melhor, 2 lances livres. Então ele tem que estar sempre em contato da bola. Então quando eu vou fazer o arremesso e o atleta da equipe adversária vem e bate ou bloqueia a frente ali, não deixa eu executar o arremesso, é considerado como bloqueio ou toco, né? Então, hoje a gente falou um pouquinho bem sobre as nossas regras, né, as principais regras para que a gente consiga jogar o basquete, e na nossa próxima aula, então, a gente já começa a falar sobre os esportes individuais, esportes de marca. Lembrando que essa primeira unidade nós falamos um pouco sobre esportes de invasão e esportes coletivos, né, que se caracterizam como esportes de invasão. E na próxima aula a gente já começa a trabalhar os esportes individuais e de marca. Esportes coletivos são aqueles esportes que necessitam de uma equipe para poder conquistar o objetivo que foi proposto naquele esporte, seja o futebol, o vôlei, o basquete, handball, entre outras modalidades coletivas que se caracterizam também como esportes de marca. Beleza, galera? Então, até a nossa próxima aula para a gente conversar sobre esportes individuais e de marca. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.